quando você faz essa cirurgia, Daniel, de correção da escoliose, qual é a possibilidade de sucesso desse paciente? Hoje a gente fala assim, que a possibilidade de sucesso ela é de 100%. Olha só. A gente pode, como qualquer procedimento cirúrgico, ter pequenas intercorrências. Hoje, com a monitorização que você bem lembrou, neurofisiológica, nós temos uma segurança muito grande. Uma capacidade de visualização e de antever lesões que a gente não tinha há 10 anos atrás. Não tinha, né? Não tinha. Era um negócio meio... Se operava e despertava o paciente para ver o que teria acontecido. Hoje não. Hoje a gente consegue antever a lesão e tomar cuidados, ter desvios para que isso não aconteça. Em geral, os pacientes têm uma recuperação muito boa, o índice de complicação é extremamente baixo. Né? Baixo. E esse paciente que é interessante que vocês saibam, quando o Dr. Daniel deu alta para ele do hospital, ele já começou um trabalho de mobilidade dentro do hospital, para que vocês tenham uma noção. A fisioterapia em casa, no home care, a gente começou na semana seguinte já, né? Então, ele recebeu alta na mesma semana que ele operou. Na semana seguinte, já estávamos com a fisioterapia em casa e 10 dias depois ele já estava na clínica conosco. Né? E a evolução dele, você teve a oportunidade de vê-lo sexta-feira passada agora, né? Me mandou uma mensagem, né? Que ele tá ótimo, né? Para vocês terem uma noção, ele acabou de fazer 3 meses de pós-operatório, esse paciente. E ele já voltou para as atividades dele total. Então, ele já voltou para a cavalgada, que ele gosta tanto, o cavalo, e já voltou para o Muay Thai também. E está no trabalho conosco agora só de adaptação muscular, fisioterapia para reforço muscular e realinhamento dos detalhes que faltam de potência, de força e de equilíbrio, porque ele está simplesmente sensacional. Ou seja, né? Fantástico, né, Daniel? E é uma coisa interessante também ressaltar que você viu uma cirurgia extensa, uma cirurgia grande. E é um paciente que não vai para a UTI, tem 10 anos que um paciente desse meu não vai para a UTI, e que na grande maioria dos casos, ele não necessita nem de transfusão sanguínea. Tem uma perda sanguínea pequena que não justifica transfusão sanguínea. É um paciente que vai eu lembro do seu anestesista falar sobre isso, né? Que geralmente os seus pacientes não fazem transfusão, né? E outra coisa que eu preciso salientar, pessoal, que é um diferencial muito grande que o Daniel trouxe sobre isso, ele está falando que é uma cirurgia grande. Realmente é uma cirurgia grande. Demora, sei lá, 4 horas, 5 horas, né, Daniel? Mas, assim, com 2 horas e meia de centro cirúrgico que eu estava lá, ele já tinha terminado. Demora muito porque demora a monitorização, depois demora o fechamento por planos, né, Daniel? Então, tem todo um preparo antes e depois, né? O preparo pré-cirúrgico, né? Pós, né? E pós-cirúrgico, ele é realmente demorado. E essa atenção aos detalhes fazem muita diferença, né? Acolchoamento do paciente, o posicionamento na mesa, a monitorização em si. Então, tem todo um trabalho para a gente minimizar ao máximo complicações. E é interessante a gente falar da monitorização, pessoal, porque um dos grandes medos, e o Daniel operou meu marido, como eu disse no começo, e um dos maiores medos era só uma hernia de disco simples. A gente olha para isso e vê simples, né? Porque a gente vê um caso tão mais complexo. Mas ele falava, o maior medo de todo mundo, eu imagino, né? Que te pergunta, não tem risco de eu ficar tetra, né? E com a monitorização hoje não tem mais isso, né, Daniel? Hoje a gente minimiza esse risco ao extremamente mínimo. É lógico que casos graves em que o paciente já entra com a lesão grave de coluna, principalmente cervical, por exemplo, um trauma, uma lesão tumoral. Então, assim, se o paciente já tem a lesão, a gente, às vezes, não consegue devolver isso de imediato. Mas em cirurgia que o paciente entra ígido, sem uma lesão neural, ele vai sair de lá ígido, né? ígido. Que máximo,